Começamos essa edição do RN falando de reforma tributária. Nesse momento, o Senado realiza a sessão plenária para a votação do texto. Vamos ouvir o que está acontecendo nesse momento lá em Brasília? Quem está falando é a senadora Elisiane Gama, falando nesse momento, imagens ao vivo de Brasília. Vamos ouvir um trecho. Como um dos países com a pior carga tributária do mundo e um dos países com o sistema mais complexo do mundo. As empresas brasileiras, para além da grande carga tributária que tem hoje, precisam designar um setor de suas empresas, o que onera a sua empresa para estudar e aplicar de forma correta o pagamento dos seus tributos. Ou seja, além de pagar o tributo, as empresas brasileiras precisam também gastar para poder pagar o tributo. Esse é o retrato do sistema... Do que essas são imagens ao vivo do Senado de Brasília e vamos estar acompanhando aqui essa provável votação da reforma tributária. Lembrando que para ser aprovada são necessários ao menos 49 votos, ou seja, 3/5 da composição do Senado. Pois é, a reforma tributária cria novas regras para a cobrança de impostos no país. O relator Eduardo Braga, do MDB, acatou mais de 30 emendas ao texto original que ampliaram as exceções que incidem sobre o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Veja um resumo de como fica o novo sistema tributário e o que muda para o agronegócio. O primeiro ponto é que a PEC transforma 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, em uma única cobrança. O Imposto sobre Valor Agregado, que incide de forma não cumulativa. Isso significa que inclui somente o que foi agregado em cada etapa de bem ou serviço, excluindo valores pagos em etapas anteriores. Na prática, o IVA vai ser desmembrado em 2 novos tributos. Na esfera federal, o imposto vai se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, e vai unificar os tributos PIS, COFINS e IPI. Já o imposto estadual vai ser chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai reunir o ICMS estadual e o ISS municipal. Para o agronegócio, o texto cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos, com alíquota 0. Nesse caso, os produtos da cesta vão ser definidos por meio de lei complementar, que vai levar em conta a diversidade regional e cultural da alimentação do país. Outro ponto relevante é a alíquota 0 para produtor rural pessoa física. Além disso, a proposta manteve a possibilidade de cobrança sobre produtos primários do agronegócio pelos estados. Alguns deles já fazem isso, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. A medida, que se estende até 2043, institui uma cobrança única que substitui os fundos estaduais de infraestrutura. A reforma tributária, discutida há décadas, promete simplificar o regime tributário do país e diminuir a carga de impostos. Mas será que isso vai acontecer na prática? Como o produtor rural e o setor do agro serão afetados com essas mudanças? Para responder essas perguntas, nós convocamos a assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Maria Angélica Feijó. Maria, são muitos detalhes nessa reforma tributária, né? Mas eu imagino que o produtor que está nos acompanhando nesse momento deve estar pensando, será que isso vai se refletir em algo positivo para o meu dia a dia, para minhas contas? O que dá para falar nesse momento, hein, Maria? Boa noite, prazer tê-la aqui. Boa noite, Antônio. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, a reforma tributária ela vem com uma esperança, né, com uma promessa de simplificação. E o que a gente tem visto em toda a tramitação da Câmara, até agora no Senado, é que essa promessa de simplificação, ela na verdade tem se tornado, por enquanto, um sistema um tanto complexo, já na PEC,
e com um aspecto que preocupa muito os produtores rurais e nós da CNA, né, que é um aumento de carga tributária. A gente sabe, com o desenho da PEC e com o desconto de apenas 60% para produtos agropecuários e para insumos agrícolas, que mesmo com o desconto em 60%, ele não é suficiente para evitar o aumento de carga tributária para o produtor rural e principalmente, Antônio, para a população brasileira. Aumentar a carga tributária do produtor significa, inevitavelmente, aumentar a carga tributária do setor que alimenta o país. E isso chega ao consumidor final, isso chega à população. E é sobre isso que a CNA tem trabalhado desde a Câmara e segue trabalhando ainda no Senado, em que pese a gente esteja agora no meio dessa votação. Agora, é verdade que o pequeno produtor, aquele que fatura até 3.600.000 reais por ano, ele pode optar em permanecer no atual quadro fiscal, não migrar para essas novas regras? Como é que isso funciona? E vale a pena, né? E é preciso saber se vale a pena, né? Exatamente, Antônio. Essa pergunta é muito relevante, né? A gente tem hoje uma opção para o produtor rural pequeno, que fatura até 3,6 milhões anuais, poder migrar ou não para esse novo regime. Depende muito do patamar, da onde está esse produtor rural, principalmente em qual cadeia produtiva. Se a cadeia produtiva é uma cadeia produtiva maior, em que ele vai transferir, comercializar a produção agrícola dele para um distribuidor ou para a indústria, para a agroindústria, né? E com isso vai haver beneficiamento, vai ter outros agentes envolvidos até se chegar ao consumidor final, talvez seja vantajoso para esse produtor rural aderir ao novo regime. Por quê? Porque aquilo que ele for pagar de tributo vai gerar um crédito, né, para as próximas cadeias, para os próximos elos das cadeias, e com isso ele vai ter, digamos assim, uma atratividade no mercado para a agroindústria comprar dele. Aquele produtor rural que ele não for aderir a esse regime, geralmente a gente entende que ele vai ser mais vantajoso, falando de forma teórica, em cadeias agropecuárias menores, ou seja, em cadeias agropecuárias em que o produtor está muito perto do consumidor final. Perfeito. O Senado está para aprovar nesse momento o texto da reforma tributária, mas a CNA ainda tem 4 pontos importantes que tem esperanças que sejam alteradas nesse texto. Vamos colocar aqui no telão, Kaique, para a gente poder citar quais são esses 4 pontos e repercutir com a Maria. Olha só, mudanças de propostas da CNA. Primeiro ponto, aumento da faixa de isenção, né, que saltaria de 60% para 80%. No caso, em produtos do agro, né? Aumentar o teto para a opção, né, desse regime fiscal, que a Maria acabou de comentar, que hoje é de 3.600.000 reais por ano, para 4.800.000 de reais por ano, que aumentaria a faixa dos produtores que poderiam se manter no atual regime fiscal. Terceiro ponto, excluir os fundos estaduais que já taxam o agro, né, ou pelo menos ampliar o prazo de vigência desses fundos estaduais. E, por último, uma imunidade tributária em alguns casos pontuais. Vamos voltar com a Ana aqui. Quais seriam esses casos pontuais, Ana? E também, desses 4 pontos, qual é a esperança, o termômetro de esperança da CNN de conseguir sucesso nas reivindicações, hein? Maria, Olha, desculpa. Maria, não Ana, não foi Maria. nada, imagina. A CNA ela tem uma preocupação nesses casos pontuais de imunidade, justamente para quando a gente tem a sucessão da propriedade rural, da pequena, da média propriedade rural, né? Que não se pague o tributo sobre herança quando se perde aquele ente dentro do familiar, dentro do núcleo familiar, que é responsável pela produção agrícola. Por quê? Porque a gente quer que aquela família continue no campo. E dentro dessas questões, acho que é mais importante de frisar, para finalizar, é a nossa preocupação em aumentar esse desconto, que hoje é de 60%, nós queremos que ele chegue a 80%. E por que isso? Porque se não houver esse aumento do desconto, a gente vai ter um aumento do valor dos alimentos. E muito se fala da reforma e pouco se fala em estudos. A CNA encomendou um estudo feito pela FGV, que é uma das maiores e mais renomadas instituições de ensino e pesquisa que a gente tem no Brasil, que demonstra que a reforma tributária, Antônio, não é neutra. Isso quer dizer que a reforma tributária vai aumentar a arrecadação estatal.
ou seja, não há nenhum prejuízo para o governo e para a sua arrecadação, aumentar o desconto, que hoje é de 60%, para 80%. Então, este ponto é muito importante para evitar inflação para a população, que já sofre muito com isso, e para que o Brasil siga crescendo. Esses são os nossos pleitos. Perfeito. Só para deixar claro, então, a gente vai ter aí provavelmente aumento de imposto em insumos que antes não eram tributados, né? Como, por exemplo, fertilizantes e outros insumos. Perfeito, Antônio. Exatamente isso. Aumentando o preço de insumo, aumenta o custo do produtor. Aumentando o custo do produtor, vai aumentar o custo de toda a cadeia e quem vai pagar por isso vai ser o consumidor final, a população. Perfeito. Eu conversei com a Maria Angélica Feijó, que é assessora especial, né, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Obrigado, viu, Maria, pela sua análise aí. Com certeza a gente é assessora técnica da CNA. A gente vai voltar certamente a tocar nesse assunto em breve, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada, Antônio. Boa noite. Boa noite.